Meus amados irmãos, nós estamos aqui novamente, entrando em contato com vocês para estudarmos a palavra de Deus. No primeiro momento que nós tivemos, nós falamos sobre a soberania de Deus. E hoje nós vamos continuar no capítulo 1, versículos do 10 ao 18 desse mesmo capítulo, para falar a respeito dos preparativos que Deus ordenou Josué para que o povo começasse a se aprontar, a se preparar para atravessar o Jordão. E isso também é importante para nós. Nós estamos aqui com o Rafael, o pastor Rafael, ele está aqui conosco, vai fazer a leitura do texto. Né? Não dá para a gente apertar a mão, nós estamos vivendo um momento especial, mas eu quero dizer a você que nós estamos assim com muito carinho, com muito amor, trabalhando em favor da obra do Senhor. E eu quero repetir aquilo que eu falei na aula anterior. Nós estamos aqui em missão, né? E com o objetivo de que você possa ser enriquecido pela palavra de Deus e ser ajudado nesse momento por aquele que pode ajudar você o tempo todo, o Senhor. Nós somos instrumentos de Deus para que a obra de Deus aconteça nas nossas vidas. Amém? Vamos fazer a leitura de Josué, capítulo 1, do versículo 10 até o versículo 18. Pode ler, pastor. Assim diz a palavra de Deus. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Mas as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, Josué disse: lembre-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, quando o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu descanso e dar-lhes essa terra. As suas mulheres, os seus filhos e os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhes deu a leste do Jordão, mas todos os homens de guerra, preparados para lutar, atravessarão a frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra, que Moisés, servo do Senhor, lhes deu a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Então lhes responderam a Josué: tudo o que você nos ordenar, faremos, e aonde quer que nos enviar, iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. Somente seja forte e corajoso. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Veja só, meus irmãos, agora nós vamos falar de uma maneira mais, podemos dizer assim, de uma maneira mais particular, mais pessoal, que nós falamos sobre a soberania de Deus, né? E como que um Deus soberano, um Deus justo, um Deus verdadeiro, conduz o seu povo na história. Não é confundido por ela, não é esse momento que confunde Deus. Tudo está não somente no seu controle, mas no seu absoluto controle, e ele governa, ele domina, como nós falamos no capítulo 1, dos 9 primeiros versículos, onde Deus se manifesta a Josué. Só que não adiantaria nada Josué saber que Deus era soberano, saber que Deus fez promessas incríveis, que ele é o Senhor da história, e ele ficar dentro da tenda dele, quietinho, sentadinho. A soberania de Deus não exclui a responsabilidade humana. Não exclui. Uma coisa não exclui a outra. Não é porque Deus é soberano. Bom, Deus é soberano, ele vai resolver os problemas do universo, os problemas dos países, e eu, como igreja, vou ficar sentadinho no meu cantinho, curtindo a minha vida. Não é verdade. O que nós vemos aqui é que Josué, depois de ter recebido a ordem de Deus, ele parte para as lideranças de Israel. Eu quero, no decorrer desse estudo, não falar necessariamente somente
da questão minha, eu sou presbítero, o pastor Rafael, somente com relação a lideranças no sentido pastoral, mas a você que é mãe e que é pai. Você é líder na sua casa. Não se esqueça que o primeiro mandamento com promessa, depois de tudo que Deus fala nos 10 mandamentos sobre o povo de Israel, ter ele como único Senhor, como único Deus, ele mesmo diz: eu sou o Senhor que tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Depois dele falar sobre todas essas coisas, a primeira autoridade humana a qual ele diz que nós devemos honrar é o pai e a mãe. Então não é só honrar o pai e a mãe, mas também o pai e a mãe precisam, como líderes que são, que instituídos por Deus, exercer esse ofício, exercer esse ministério dentro da sua casa. E este momento é um momento onde o pai e a mãe são extremamente necessários. Né? O pai e a mãe, eles são necessários. Não é simplesmente uma questão de dizer, tudo bem, então eu vou pedir para o pastor lá, né, falar alguma coisa. Não, o pastor vai fazer o seu ofício, o presbítero faz, mas você que é pai e mãe também tem um chamado. O seu chamado é um chamado sacerdotal, pastoral, de cuidar dos seus filhos, de cuidar da sua família, de ser aquele que prega, daquele que ensina. E por isso nós vamos pegar esse material que eu já apresentei para vocês na outro momento, aqui do Augusto Nicodemos, onde ele fala dos preparativos de Josué. O que Josué fez? Como ele trabalhou. Eu vou passar aqui para o Rafael, ele vai dar uma lida nessa introdução, que é os preparativos de Josué, para nós entendermos. Você tem que ter um pouquinho de paciência, que a gente vai ter que ler, né? Vai ter que ler aqui umas 2 páginas, e depois eu vou dar uma resumida para você ver, porque o meu objetivo é falar para você que é pai e mãe, que como ele chamou os anciãos aqui, eram líderes, eram homens, líderes das tribos. Eles não tinham títulos, eles tinham uma função, um ministério, e por isso que ele chamou uma liderança instituída inclusive por Moisés. Pode dar uma lida, professor. Os preparativos de Josué. A primeira coisa que Josué fez foi fortalecer a liderança do povo. Os versículos 10 e 11 dizem: Então Josué deu esta ordem aos oficiais do povo: Passai pelo meio do acampamento e ordenai ao povo. Essa estrutura de liderança havia sido montada por Moisés, que a princípio comandava o povo sozinho, até que finalmente Deus lhe disse que ele não poderia levar a carga do povo sozinho, e lhe ordenou nomear auxiliares, formando uma equipe para ajudá-lo a conduzir o povo. Essa equipe, nomeada por Moisés, foi então mantida por Josué, que reconhece e fortalece esses líderes. Ele os impulsou e delegou-lhes poderes, mandando-os ir até o povo a fim de instruí-lo com as orientações que ele mesmo lhes daria. A segunda coisa que Josué fez foi assegurar ao povo as promessas de Deus. Os versículos 11, 13 e 15 dizem o seguinte: Preparai o vosso mantimento, porque em 3 dias atravessareis esse Jordão, a fim de que entreis na terra que o Senhor vosso Deus vos dá por herança, para que dela tomeis posse. Lembrai-vos da palavra que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. O Senhor, vosso Deus, vos dá descanso e vos dá essa terra. Então voltareis para a terra da vossa herança e dela tomareis posse, terra que Moisés, servo do Senhor, vos deu além do Jordão, onde o sol se põe. Muito bem. Veja bem, o que é que aqui o pastor Nicodemos ele trabalha na questão dos preparativos. Qual foi a primeira ação de Josué? Chamar os líderes das tribos. Quem eram os líderes das tribos? Eram os chefes, os pais, aquelas pessoas que governavam as suas famílias. O Moisés colocou uma liderança que eram líderes de 100, líderes de 10, líderes de 50, líderes de 1000. Eram lideranças que eram os pais, eram as pessoas que governavam as suas famílias. Muitas vezes governavam a sua família nuclear, que eram os pais que governavam os seus filhos, mas que governavam muitas vezes outros familiares. Seria a mesma coisa que você, por exemplo, você administrasse a sua casa, mas cuidasse do seu sogro, da sua sogra, do seu cunhado, de outras pessoas da sua família, que eles reconheciam você como uma liderança. Não era
uma liderança qualquer, é algo que para nós hoje é um pouco difícil de compreender, mas era uma liderança tanto espiritual, como também uma liderança no sentido do sustento, do cuidado, do mobilizar o pessoal para se defender de um inimigo. Então era uma liderança muito forte. E essas pessoas, elas foram chamadas, foram escolhidas por Deus na época de Moisés, e o Josué fortalece essa liderança. Veja só, irmãos, isso é muito importante. Nesse momento, me desculpe o que eu vou falar, e nós vamos repetir esse assunto lá na frente, quando ele fala sobre a questão da necessidade de referências. Pai, mãe, eu peço em nome de Jesus, agora não é hora de fazer festa. Agora não é hora do churrasquinho. Agora não é hora de colocar a linguicinha lá na churrasqueira e fazer festa. Não é hora de dispersar. Agora as lideranças, os pais precisam estar atentos, porque você tem a maturidade, você já viveu. Talvez eu tenho 52 anos. Eu me lembro de momentos no Brasil onde nós passamos por escassez de alimento sem doenças. Não haviam doenças nenhuma, mas faltava óleo, faltava isso, faltava aquilo. Você ia no supermercado, não tinha. Teve momentos onde nós passamos por isso. Teve momentos que faltava bebida. Tanto bebidas refrigerantes como outros tipos de bebidas. Sumia tudo do mercado. A gente viu isso acontecer. Então nós temos uma experiência. Nós tivemos experiência de crises econômicas que levaram muitos pais de família a ficarem desempregados. E muitos dos nossos pais, dos nossos parentes que hoje já estão de idade bem avançada, tiveram que lutar, trabalhar, fazer um serviço fora, de pedreiro, de empregado, alguma coisa, para poder sustentar nós, que éramos jovens e adolescentes na nossa época. Muitos de nós que hoje são de meia idade, começamos a trabalhar muito cedo para poder nos sustentar e ajudar os nossos familiares. Então nós temos uma experiência. Nós já sabemos essa dificuldade, só que os nossos jovens não sabem. Hoje eles têm um estilo de vida diferente. Então é preciso que os pais, aqueles que exercem liderança, tanto no sentido ministerial, como uma liderança na sua casa, uma liderança que não deixa de ser espiritual, que não deixa de ser um ministério, você que é pai, mãe, você que cuida de uma criança, você que é um cuidador, você que cuida de um idoso, você que tem a responsabilidade de cuidar de alguém, você precisa exercer liderança nesse momento. E é isso que o Josué faz, ele fortalece essa liderança. Ele não ia entrar lá na terra sozinho. Ele precisaria da ajuda desses homens, assim como Moisés, o próprio Deus disse para Moisés: Moisés, sozinho você não vai conseguir fazer nada. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Outra coisa interessante que ele fala aqui é no sentido das promessas de Deus. O Senhor Jesus fez inúmeras promessas, e uma delas que ele faz em Mateus 28, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, a gente tem que fortalecer o nosso coração com as promessas de Deus. Por quê? Porque Deus não faz promessa em vão. O nosso Deus não é um Deus de mentira. A Bíblia diz que o nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então as promessas de Deus têm que estar fortalecidas no nosso coração. Por quê? Porque assim como eles tiveram que atravessar o Jordão, que foi o primeiro obstáculo, nós também vamos ter que atravessar esse momento. O nosso Jordão é esse momento que nós estamos vivendo. Uma situação que nós não sabemos. Os filhos de Israel que estavam aqui não sabiam nadar, porque eles se criaram no deserto. Mas como que vai atravessar um rio? Então o que acontece? Ele fortalece essas lideranças com as promessas de Deus. A você que é pai e mãe, eu fortaleço o seu coração com as promessas de Deus. A Bíblia diz que o pai e a mãe tem que ser honrado, tem que ser cuidado. Por que Deus se preocupou com isso, tanto no Velho como no Novo Testamento? Para que você saiba a importância que você tem no projeto eterno de Deus de salvação através de Jesus Cristo. Você não é mais um, você é alguém a quem Deus chamou para fazer a diferença. Vamos continuar lendo, Ele continua fazendo mais algumas observações, o pastor Rafael vai continuar lendo, a gente vai conversando. A terceira providência de Josué foi orientar o povo a preparar comida. Preparai o vosso mantimento, porque em 3 dias atravessareis esse Jordão. Até ali, os israelitas comiam do maná que caía do céu e que os sustentara durante 40 anos. No entanto, a ordem de Deus foi que, quando eles chegassem à terra prometida, já deveriam comer do fruto da terra. Na realidade, Josué estava avisando que o maná iria cessar. Por isso, o povo deveria preparar e guardar comida para a travessia, que aconteceria dali a 3 dias.
Perceba que grande desafio, fazer empadão de maná às margens do Jordão, antes de atravessar um rio impossível de ser atravessado, porque do outro lado não haveria mais maná. De fato, tratava-se de um ato de fé notável preparar comida com essas condições. A quarta coisa que Josué fez foi assegurar a unidade e a cooperação de todas as tribos. Versículos 12 e 15. Como vimos, quando elas chegaram ao Jordão sob a liderança de Moisés, haviam povos que ali habitavam. Os israelitas, todos juntos, venceram aqueles povos em combate e tomaram suas terras. Depois disso, 2,5 tribos dirigiram-se a Moisés e lhe disseram que queriam ficar desse lado do rio, onde estavam, pois já haviam vencido os povos dali e a terra era boa para o gado. Moisés permitiu que ficassem com a terra que queriam, sob a condição de que fossem ajudar as demais tribos na guerra, quando elas atravessassem o rio e confrontassem os povos da margem oposta. Josué, então, tratou de relembrar as tribos de Ruben e Gade e metade da tribo de Manassés sobre aquilo que havia acordado com Moisés. Josué não queria apenas aumentar o número de soldados no exército, por se tratar de uma guerra de conquista. Havia também um sentido espiritual de que todo Israel era o povo de Deus. Por isso, todas as tribos deveriam estar juntas, ajudando-se mutuamente nas lutas da vida. Josué queria despertar entre os israelitas os conceitos de união, amor e solidariedade. Vocês já têm a terra de vocês, mas os seus irmãos ainda têm de conquistar a deles. Então, vocês vão ajudá-los e todos lutarão juntos, porque o povo de Deus é um só. A quinta providência de Josué, a fim de preparar o povo para a travessia, foi assegurar a obediência de todas as tribos. Elas estavam prestes a encarar uma empreitada militar, e era importante que houvesse obediência e submissão ao comando das autoridades. Os versículos 16, 17 e 18 registram: Então eles responderam a Josué: Faremos tudo o que nos ordenaste, e iremos para onde quer que nos enviares. Assim como em tudo ouvimos a Moisés, também ouviremos a ti. Apenas o Senhor, teu Deus, seja contigo como foi com Moisés. Quem se rebelar contra as suas ordens e não atender às tuas palavras em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Apenas esforça-te e sê corajoso. Essas foram as 5 medidas tomadas por Josué, que estavam relacionadas à travessia do Jordão e à conquista da terra. Muito bem, irmãos. Aqui nós vemos esse resumo, podemos dizer assim, desses versículos. O que acontece agora aqui? Josué, ele chama as lideranças, ele prepara as lideranças e ele começa a dizer: olha, agora vocês vão lá e falam para os irmãos de vocês, para as famílias de vocês o seguinte: preparem comida. Ou seja, é interessante que ele manda o pessoal preparar comida, porque quando eles passassem o Jordão, não haveria mais o maná. E eles iam ter que naturalmente começar a se alimentar com frutos da própria terra, ou plantar, mesmo que fossem avançando e conquistando a terra, eles teriam que usufruir da própria terra, ou seja, eles iam ter que trabalhar. O Senhor não simplesmente fez com que eles ficassem comendo o tempo todo tranquilo, mas eles precisavam guardar. É interessante que isso é bem propício para esse momento que nós estamos vivendo. Agora é hora de fazer poupança, de guardar o que nós temos, as coisas que nós temos. Agora na hora de desperdiçar, na hora de jogar fora, mesmo dizer: mas Deus me deu, eu estou bem, ótimo, guarde, não jogue fora. Isso é exercer liderança. Ou seja, o pai e a mãe precisam agora chamar os filhos e dizer: olha, gente, aquela festa de aniversário, aquele casamento, aquele noivado, vai ficar para amanhã. Agora nós vamos guardar e vamos nos alimentar com aquilo que o Senhor nos dá como maná. O maná era diário, todos os dias. Não vamos desperdiçar. Não adianta dizer: está todo mundo em casa, então vamos gastar à vontade, porque não sei o quê. Não adianta endoidar. Nós temos que guardar. Uma outra coisa também é a questão da unidade. Ou seja, tem que haver unidade.
né? Infelizmente, às vezes, nesse momento a gente ouve, eu tenho visto na televisão, por aí, muita gente, cada um falando por uma coisa diferente. Cada um quer ir para um lado, né? Por os motivos mais variados que a gente já sabe quais são. Só que, infelizmente, esse tipo de conduta leva o quê? Leva a desgraça. O Senhor Jesus disse, uma nação dividida, ela perece. Um reino dividido não avança. O povo de Deus é um povo de unidade. Então, alguns das tribos de Israel já tinham conquistado a terra antes de chegar no Jordão. O que Josué fez? Não, vocês vão ajudar os irmãos de vocês a conquistarem a terra. Por quê? Unidade. Para que não era questão de engrossar mais pessoas, era questão de que eles entendessem que eles eram um só povo. Para que eles não criassem dois povos divergentes, diferentes. A turma do lado de lá e a turma do lado de cá. Não existe isso no povo de Deus. O povo de Deus é um só. Agora, irmãos, é o momento da gente entender. Talvez no futuro, por algum motivo, nós vamos ter que partilhar, por exemplo, de um espaço de culto com outras igrejas. Por algum motivo, nós não sabemos. De repente, pode ser que por algum motivo a gente tenha que compartilhar o nosso espaço com uma outra denominação de irmãos, ou da nossa própria igreja, que por algum motivo não vão poder continuar naquele lugar, ou pode ser ao contrário, nós vamos ter que compartilhar com outros irmãos um espaço. Isso nós temos que aprender a entender como o povo de Deus, a ser dinâmico, a ser rápido. A igreja precisa ser dinâmica. Então o que ele faz? O que ele chama? Ele chama a unidade. A terra foi conquistada? Não, uma parte, uma pequena parte, mas e tudo mais que precisava ser conquistado. Então ele chama os irmãos da tribo de Manassés, aquele grupo, olha, agora vocês vão ajudar os irmãos de vocês. Agora é hora da gente ajudar, irmãos. Se nós temos algum irmão da nossa igreja que está passando por um momento difícil, a gente pode ajudar? Vamos ajudar. Vamos dar desculpa, mas o templo está fechado, irmão. Proibiram a gente de ir no templo. Não é porque você não pode se reunir num culto que você não pode ser igreja. Às vezes tem pessoas que estão precisando de uma palavra por telefone, um Skype, vai lá, dá uma palavra, faz uma oração. Ou seja, a unidade da igreja. Isso é muito importante. Nós precisamos entender que esse momento é um momento para a gente ficar mais junto. Mesmo que a gente não consiga estar fisicamente, mais junto, mais unido. Você sabe de alguma coisa que está acontecendo com algum irmão seu? Vai, fala, telefona, conversa, mesmo, não posso entrar lá na casa do irmão porque tem um idoso, mas eu posso deixar no portão dele um donativo ou alguma coisa que a pessoa precisa, deixa lá. Isso não é desprezo, isso não é desqualificar, isso é exercer ministério, exercer, caminhar. O que eu posso fazer é isso, né? Então eu vou fazer. Por quê? Porque o Senhor que deseja que o seu povo caminhe. Aqui, outra coisa importante que ele fala é a questão da fé. Atravessar o Jordão era impossível, mas eles estavam se preparando para atravessar o Jordão. E isso é pela fé. Eles não tinham pontes, eles não tinham barcos, eles não tinham nada. O que nós temos hoje para passar por esse momento da Covid-19? Você tem uma vacina? Eu tenho alguma vacina? Nós temos algum? Não temos. Para nós, esse é o nosso Jordão. Não temos a possibilidade de passar. Eu sei que tem muitos irmãos que talvez estão com medo de pensar, será que eu vou fazer parte dessa estatística que parece tão pequena de 2,5%, 3,5% de pessoas que podem falecer? Esse 2,5%, 3,5% pode fazer, eu posso fazer parte, você pode fazer parte. Muitos talvez estão com medo. Mas a pergunta que nós temos que fazer é essa: nós vamos atravessar o Jordão ou não? Nós vamos atravessar o Jordão. Por quê? Porque o Senhor nos deu ordem para fazer isso. Então nós precisamos ir em frente e não ficarmos recuando. Não sei o que pode acontecer. O que pode acontecer já aconteceu. Então agora nós temos que seguir em frente. Depois agora o pastor ele vai pegar alguns pontos que são pontos que na realidade ele subdividiu esse estudo para fortalecer algumas ideias. Algumas coisas a gente já falou e ele fortalece essas ideias para que a gente possa entender a importância, irmãos, desse texto para a nossa vida. Porque o objetivo do pastor Nicodemos não é ficar fazendo discussão exegética, hermenêutica do Velho Testamento. A preocupação dele aqui é a questão prática da vida cristã. Ele junta as duas coisas. Ele é um erudito e é pastor. Então, ele, como erudito, ele fala da palavra de Deus de uma maneira muito profunda, mas como pastor ele aplica a nossa vida. Então nós vamos ver algumas aplicações que talvez sejam até algumas repetições do que a gente já falou, mas isso é bom para a gente reafirmar
o nosso compromisso com o nosso Deus. Pode falar, pastor. A primeira é a seguinte: devemos ser referenciais nos quais possamos nos inspirar e nos modelar. Deus deu aos israelitas Josué, Moisés, príncipes, anciãos e os chefes das tribos para orientá-los. Do mesmo modo, sempre agradeço a Deus pelas muitas pessoas que Ele colocou na minha vida e que serviram de referencial e base no momento das grandes decisões que precisei tomar e das crises pelas quais tive de passar. São pessoas falhas, sem dúvida nenhuma, mas elas amam e temem o Senhor. São cristãos experientes e exemplos de vida que inspiram confiança, segurança e instrução. É muito bom contar com pessoas assim, em quem você pode se espelhar e a quem pode pedir ajuda e orientação. Era isso que a liderança de Josué e dos príncipes representava naquela ocasião. O que quero ressaltar é: tenha referenciais em quem você possa se inspirar. Veja o que diz Hebreus 13:7. Lembrai-vos dos vossos líderes que vos pregaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida. Imitai-lhes a fé. Imitar a fé praticada por outros cristãos é bíblico, assim como é bíblico se inspirar em pessoas que têm fé, que venceram espiritualmente e são maduras. Talvez você esteja se perguntando: onde estão os cristãos desse tipo? E eu lhes digo: eles estão por aí. Deus nunca deixou de erguer líderes e pessoas que servissem de exemplo para o seu povo. Se, no entanto, você se inspira nos filmes de Hollywood e se os seus heróis são personagens como Capitão América e Hulk, que tipo de modelo eles representam para a sua vida? Há variadas biografias de homens e mulheres de Deus que são exemplos reais para a vida cristã. Se você não quiser ler, pode procurar documentários no YouTube sobre a vida desses irmãos e irmãs. Se, no entanto, você passa o dia todo nas mídias sociais, se preenche somente com filmes hollywoodianos cheios de anti-heróis que ensinam tudo que é contrário à palavra de Deus, quem serão os seus referenciais na hora da crise? A primeira coisa que extraímos dessa passagem é que devemos ter pessoas em quem vamos nos inspirar e a quem vamos imitar. Se não o fizermos, já sabemos o resultado. Muito bem. Veja só, meu irmão. Aqui, mais uma vez, reafirmando aquilo que eu falei no início. Referenciais. Agora está na hora de você e eu, que temos um chamado, que temos uma liderança, ser um referencial. Não é que nós somos deuses, é como ele falou. Ele confiou, o pastor, ele disse que teve pessoas importantes na vida dele. Falhos, eram falhos, mas pessoas importantes. Agora não é hora da gente criar confusão, não é hora de nós criarmos tumulto, não é hora da gente querer bancar o valentão, a valentona, como ele falou. Às vezes nós nos inspiramos em lideranças de fora da Bíblia. É o cara lá do filme, é o cara que atira, é o Rambo, é o não sei quem. Agora não adianta querer dar um de herói, né? Não adianta querer dar um agora eu vou defender o ponto de vista do meu candidato, ou do meu presidente, ou do meu governador, ou do isso ou daquilo. Agora não adianta você querer bancar o herói. Agora você tem que ser maduro, maturidade. Ou seja, o que ele fez, o que Josué fez aqui e o que ele está falando é maturidade. Nós temos que ser maduros, porque é um momento decisivo para muita gente. Talvez muitas coisas com certeza mudarão e mudarão muito. Não se esqueça que Jesus nos deu um direcionamento incrível nos evangelhos a respeito do final dos tempos. Capítulo 24 de Mateus, capítulo 13 de Marcos, capítulo 21, se não me falha a memória, 21, 22 de Lucas, onde ele mostra que os tempos, os chamados tempos do fim, seriam tempos difíceis. E ele exorta a igreja a dizer: olha, o que eu digo a um, digo a todos vocês, vigiai e orai, para que aquele dia não vos pegue de sobreaviso. Realmente nós somos pegos de surpresa por algo que parecia ser apenas a tal da gripinha, e que hoje se transformou em algo monstruoso. Isso nós estamos vivenciando hoje, mas nós sabemos, como povo de Deus, que muitas outras coisas virão. O reino de Deus está mais próximo hoje do que estava o dia de ontem. O Senhor Jesus está próximo. Então há necessidade de maturidade. Continuando. A segunda coisa
devemos relembrar as promessas de Deus e ficar firmes nelas. Uma das maiores lutas que travo quando estou diante de um Jordão na minha vida é para permanecer consciente dos princípios que a Bíblia me oferece e que podem ser aplicados naquela situação. Então me pergunto, o que a Bíblia diz sobre esse tipo de problema ou dificuldade que estou enfrentando? Paulo, Jesus, Moisés ou Davi passaram por algo semelhante? Quando vierem as lutas, como eles as venceram? A Bíblia traz algum exemplo ou fato que me ajude a resolver esse problema? O tempo passa, mas os problemas que afligem o ser humano são da mesma natureza em qualquer época, e a Bíblia certamente terá algum exemplo que ajude no momento difícil. Procure entender também qual é a verdadeira origem do problema que estou enfrentando e se sou eu o responsável por ele. Tento descobrir onde errei. Além disso, busco saber o propósito de Deus para que tal coisa aconteça na minha vida. De que maneira devo me comportar diante dela e que orientações e direções a Bíblia me dá. Foi exatamente isso que Josué fez. Ele pegou o livro da lei e disse ao povo algo mais ou menos assim: Deus vai dar a vocês essa terra, pois ele prometeu a Moisés. Portanto, façam um empadão de maná, porque vocês vão atravessar esse rio. Lembrar-se das promessas de Deus e ficar firme nelas é essencial. Agora, como você vai saber que promessas são essas se não lê a Bíblia? Se não memoriza as Escrituras quando chegam a confusão e o Jordão, você procura em sua mente alguma palavra de Deus, mas ela está vazia, sem nada? Sei que o Espírito Santo costuma trazer à nossa memória determinadas coisas no momento oportuno, mas ele não vai implantar na sua cabeça um conhecimento que você não tem. O que ele faz é trazer à tona um conhecimento que está guardado em sua mente. É o que chamamos de iluminação. Se a sua mente, no entanto, está vazia da palavra de Deus, o Espírito Santo não terá com quem trabalhar. Estou sendo prático aqui. A melhor maneira de você se preparar para quando chegar diante de um Jordão da vida é encher a cabeça com a Escritura, que revela quem Ele é e quais são as suas promessas e orientações a respeito do que se deve ou não fazer em cada situação. Se você não enche a sua cabeça com a palavra, dificilmente terá alguma iluminação. Muito bem. Olha, irmãos, aqui nós temos uma outra questão que é aquilo que é muito simples. Eu vou um pouquinho mais além. Infelizmente, às vezes nós vemos na igreja que algumas pessoas têm muita dificuldade para estudar a Bíblia ou participar de um grupo de estudo. Eu não vou entrar no mérito de escola dominical ou não escola dominical, porque as igrejas têm inúmeras formas de ensinar a Bíblia, inclusive essa que nós estamos utilizando aqui como um protótipo, né, nós aqui do Espaço Esperança, muitas igrejas fazem isso há anos. Então, na realidade, o que nós temos que entender é que existem muitos meios, mas nós temos que entender que nós todos devemos ler e praticar a palavra. Se tem uma coisa que está muito, parece que ficou fora de moda na igreja hoje, é estudar a Bíblia. As pessoas acham que isso é inútil, que isso aí é perca de tempo, que isso aí é teologia, é não sei o quê. Só que nesses momentos agora, o que nos vem à memória? Como o pastor falou anteriormente, será que o que nos vem à memória é a novela das 8? O que nos vem à memória é o filme? O que nos vem à memória é o testemunho da irmã não sei das quantas, que você não sabe nem quem é, que não tem às vezes nada a ver com conteúdo bíblico, é simplesmente uma opinião pessoal do coração da pessoa, que ela disse que foi assim, e você vive em função disso? A palavra de Deus é regra de fé e prática para todos os cristãos. Na realidade, eu vou mais longe, ela é regra de fé e prática para todo ser humano sobre a terra. Então não dá para nós ficarmos presos a tantas coisas e deixar a palavra de Deus de lado. Ou seja, nesses momentos, a promessa de Deus tem que estar reafirmada no nosso coração. Por quê? Porque nós vamos atravessar o Jordão. E atravessar o Jordão é um obstáculo. E como nós podemos atravessar o Jordão ou ter confiança se nós nem sabemos quem é o Deus que nós servimos? Nós só ouvimos falar. Alguém falou.
Ah, eu fui num culto lá, num evento maravilhoso da igreja, tinha um pregador maravilhoso, fez isso, fez aquilo, operou milagres e tal, saí de lá muito satisfeito. E daí? E fica por isso mesmo? Agora, nesse momento de dificuldade, onde não dá para você ver o pregador famoso, não dá para você ir lá para participar de um culto com 3, 4 mil pessoas e ficar emocionado, como é que você vai fazer agora? Por isso nós, como crentes, como povo de Deus, precisamos valorizar a leitura da palavra. Agora que você está em casa, leia a Bíblia, né? Leia a palavra, encha a sua mente da palavra de Deus, ore a Deus, faça a obra de Deus. Continuando. A terceira coisa é que devemos tomar todas as providências possíveis e cabíveis para a travessia. Aquele povo não podia fazer balsas, mas podia preparar a marmita. Você sempre terá algo para fazer. Não cair no desânimo, não desistir, não entregar os pontos, não jogar a toalha. Lute. O rio Jordão está transbordando, mas você está à margem dele preparando o farnel. Deus vai abrir o Jordão, mas você vai precisar da comida. Por isso, sempre há algo que você pode fazer. Olha só, irmãos, aqui é a questão nesse momento de quarentena, muitas pessoas estão, e inclusive a gente vê na televisão, especialistas em comportamento humano, e as pessoas dizem assim, olha, eu não estou conseguindo suportar o meu marido, ou a minha esposa, ou o meu filho dentro de casa, o que eu posso fazer? As pessoas, por incrível que pareça, talvez pelo estilo de vida muito corrido que nós vivemos, elas não conseguem viver dentro de casa. E isso é a pergunta, nós não conseguimos fazer nada nesse momento? Claro que conseguimos. O povo de Israel não podia fazer balsa, o povo de Israel não podia fazer barco, eles não tinham como fazer, talvez não tinham nem material, mas eles tinham que fazer comida. Ou seja, eles tinham algo a fazer. Você tem algo a fazer. Eu tenho algo a fazer. Nós podemos orar, ler a Bíblia, reunir, cultuar, e podemos fazer. Limpar a casa, arrumar, colocar em ordem, descansar, ler, fazer outras coisas. Temos o que fazer. Dizer que nós não temos nada para fazer é impossível, né? Nós temos o que fazer. Nós podemos sentar e conversar, contar as histórias, lembrar de coisas boas, resolver aquelas situações que precisam ser resolvidas dentro de casa. Agora é a hora. Nós não podemos fazer tudo, mas tudo que vier na nossa mão para fazer da parte de Deus, nós devemos fazer. Amém. A quarta coisa é que devemos buscar ajuda na comunhão com os irmãos em Cristo. Tenho descoberto que uma das razões pelas quais as pessoas se afundam e não conseguem resolver seus problemas é que não procuram ajuda. E quando decidem procurar, quase não há mais nada que se possa fazer, pois a situação já se deteriorou muito. Lembre-se do que Josué fez. Mas vós, todos os guerreiros, passareis armado diante de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor tenha dado descanso a vossos irmãos. Assim como deu a vós, eles também tenham possuído a terra que o Senhor, vosso Deus, lhes dá. Nenhuma tribo pode ficar para trás. Somos um povo, e é essa a razão pelo qual vamos à igreja todo domingo. Fazemos parte de uma comunidade de pessoas que se relacionam, que se amam, que se tratam como irmãs e que podem se ajudar em momentos difíceis. Busque ajuda, pois você não está sozinho. Ótimo. Veja só, aqui, irmãos, a importância. Às vezes as pessoas ficam achando que ir no culto no domingo é para cumprir uma regra, né? É costume. Né? A gente ouve tanta coisa. Ah, eu vou no culto, é costume. É para cumprir um ritual. Né? Não, eu tenho que ir na igreja porque senão, se o cara ficar dentro de casa, ele vai se perder. E agora, irmãos, que nós não podemos ir? Nós vamos nos perder? É interessante que quando ele fala aqui na questão de nos reunirmos como igreja, né? É claro que ele não coloca aqui a questão que é evidente que nós estamos indo para cultuar a Deus, mas humanamente falando, nós vamos porque somos irmãos e para que a gente possa enriquecer, um olhar o outro, saber que existe o outro, poder conversar, poder ir além daquela questão do olhar um na nuca do outro, se conhecer, entender a situação. Então nós precisamos entender, irmãos, que a comunhão dos santos não é, eu vou no culto lá porque não tenho nada para fazer em casa. Eu vou no culto porque eu tenho medo de me perder.
Né? Se você tem medo de se perder, pode ter certeza, se você for no culto ou não for, se você já tem esse sentimento, tem alguma coisa errada. Nós temos que entender que nós temos que entrar em comunhão com os irmãos, porque nós já devemos viver em comunhão, porque isso é uma direção de Deus, porque o Espírito Santo de Deus une a igreja. Esse é o objetivo. Então nós precisamos entender que é mais do que simplesmente uma simples reunião. O quinto ponto diz que devemos reconhecer e seguir as instruções da liderança que Deus colocou sobre o seu povo. Sei que vivemos em uma época em que a noção de autoridade espiritual ou é empregada com abuso por líderes totalitários, e há igrejas e ministérios que são fundados sob a autoridade de líderes que dizem que a sua palavra é a de Deus e quem não lhes obedecer está amaldiçoado, ou em outro extremo, essa noção de autoridade nem existe. Contudo, foi Deus quem estabeleceu a liderança na igreja, presbíteros, diáconos e mestres para guiar e abençoar o seu povo. É por isso que Josué, em primeiro lugar, reuniu os príncipes do povo e lhes disse que conduziriam aquela situação junto a ele. E o povo concordou. Faremos tudo o que nos ordenaste. Foi assim que as tribos unidas decidiram fazer. Deus colocou autoridades em nossa vida. Os filhos têm os pais e, igualmente, todos nós temos líderes espirituais. É verdade que líderes podem errar e têm errado, mas de modo geral eles acertam. Portanto, é importante ouvi-los. Muito bem, irmãos. Para encerrar, nós temos a questão, aquilo que a gente já falou também, da questão da liderança e da autoridade. Ele fala aqui algo que é muito claro. O líder não é um déspota, o líder não é um ditador, é alguém que dá direção, alguém que está ali para dar direção. Então nós precisamos ouvir e precisamos ser essa liderança. Com certeza alguém pode bater na porta da sua casa num momento difícil, mesmo agora com toda essa dificuldade, mesmo que a distância lá, com a distância segura, pedir uma oração para você. Pedir, olha, eu estou com um problema, mesmo que ele fique dentro do carro e você lá no portão, a 2, 3 metros, não tenha vergonha de exercer liderança, de orar pela pessoa, de dar uma palavra. As pessoas precisam de liderança, de direção de Deus. Não é ser o dono da verdade, porque o dono da verdade é o próprio Deus, Ele é a verdade. Nós somos apenas servos de Deus. Eu quero concluir, irmão, mais uma vez dizendo a você, meu irmão, minha irmã, que você fique em paz, fique realmente assim tranquilo, tá? Entenda que é um momento temporário, mas entenda uma coisa, a nossa vocação como igreja continua de pé e nós precisamos ser a referência. Mais do que nunca, a igreja precisa se preparar para ser a referência numa sociedade que com certeza não sairá dessa do mesmo jeito que entrou. Vamos mais uma vez orar, vamos agradecer a Deus por esse momento, por essa palavra do Senhor. Querido e amado Deus, nós te louvamos mais uma vez em nome de Jesus por esse momento da tua palavra e sabemos, Pai, que precisamos, assim como o Senhor preparou Josué e as lideranças de Israel e o povo todo, nós precisamos ser preparados. Temos algo à frente de nós, temos o Jordão para atravessar, esses problemas que nós estamos vivendo. E não somente esse, muitos outros porventura virão, mas o Senhor sempre dá vitória ao teu povo, porque o povo confiou no Senhor. E quando também não confiou, pereceu. Nós precisamos entender que o Senhor é o único que pode nos conduzir em triunfo através de Jesus por todos esses caminhos, até aquele dia final. Amém. Queridos irmãos, Deus abençoe a você, que você realmente seja ricamente abençoado em nome de Jesus. Amém. Amém.